Amém? Então sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir esse culto gravado. Então vamos orar, vamos começar orando. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu quero apresentar esse culto online, eu quero apresentar todas as pessoas que estão aqui ao vivo, online, assistindo. Quero apresentar também as pessoas que vão assistir gravado, Pai. Eu quero te pedir no nome de Jesus que os anjos do Senhor estejam conosco, o anjo da igreja, que os meus anjos pessoais, ministeriais, e também os anjos dos teus filhos que estão aqui, e aqueles que vão assistir gravado, que estejam com eles em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra os sentidos espirituais dos teus filhos, para que eles possam entender a palavra que vai ser ministrada, em nome de Jesus. Quero te pedir, Pai, que o Senhor me use de uma forma especial nesse dia, Pai, e eu quero te pedir também, Pai, que aqueles que ainda não entraram, mas que desejam entrar, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer os teus filhos, porque eu sei que essa palavra é uma palavra que vai ser impactante para todos que vão assistir, porque nós estamos mudando de ciclo, e eu creio em nome de Jesus, que vai ser bênção na vida daqueles que vão assistir. Eu quero te agradecer, Pai, em nome de Jesus, e quero abençoar todas as pessoas, Pai, que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero ler um provérbios bem curtinho para vocês, que é Provérbios 16, que diz assim: é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. Esse provérbio, ele tem tudo a ver, né, com a palavra que nós vamos trazer hoje. Por quê? Porque nós estamos amanhã, às 18 horas, nós vamos iniciar o 4º mês bíblico, que é Tammuz. Então, quando o portal se abre para um novo mês bíblico, então também abre-se um novo ciclo, né? E a cada início de mês, nós chamamos de Rosh Hodesh. Eu repito isso todas as vezes que eu vou falar sobre um mês novo, porque sempre tem gente nova, e a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre isso, sobre o calendário bíblico, então estou sempre reforçando, né? Então, no Rosh Hodesh, acontece uma festa menor, que é a festa da Lua Nova, que é um portal de renovo para um novo ciclo do mês que inicia. Então, a sabedoria e o entendimento tem tudo a ver com isso, né? Com essa palavra que eu vou dar. Por quê? Porque se você não tem sabedoria para observar todos os detalhes, né, desse novo ciclo, desse novo mês, e se você não tem entendimento para colocar em prática, não acontece nada. Agora, quando você usa da sabedoria e você usa do entendimento, você adquire o entendimento, isso é muito poderoso. Por isso que o rei Salomão, ele comparou a sabedoria, que é melhor do que o ouro, e o entendimento é melhor do que prata. E ele estava verdadeiramente correto quando ele falou isso. Porque quando nós temos esses dois ingredientes, tanto a sabedoria como o entendimento, então as riquezas, né, dessa terra é consequência, ok? Então eu quero ler para vocês a palavra que está em Isaías 66, de 20 a 23, que diz assim: e trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os céus novos e a terra nova, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, vocês já devem saber, com certeza, que o profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Yeshua, sobre o Messias, né? Então, aqui, ele está falando de um tempo,
né? Não sei se você conseguiu entender, mas se você não entendeu, depois você assiste o gravado, porque eu entendo que é uma palavra com muita profundidade, mas o Senhor está falando literalmente, né, da segunda vinda de Cristo, ok? Então, quando ele fala, porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. Então, o Senhor está trazendo esse contexto dos ciclos e das estações, né? Dos tempos e das estações, ele está trazendo esse contexto. Ele está falando que pessoas de todas as nações vão até ele quando ele estiver reinando, né, quando ele estiver no reino do milênio, né? Ou seja, quando Jesus estiver reinando em Jerusalém, todos virão até ele para cumprir esse calendário bíblico, para adorar o Senhor, tanto na festa de Lua Nova, como no Shabá. Então, isso o Senhor trata nesse texto como uma forma de adoração ao Senhor. É muito forte essa palavra. Quando o Senhor fala que desde uma festa da lua nova até a outra, o Senhor está falando de um ciclo de meses, ok? Todo Rosh Hodesh, todo primeiro dia do calendário bíblico, nós iniciamos um novo ciclo de um novo mês, com uma característica peculiar, com uma característica bem, né, de cada tempo mesmo, de cada mês, que daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito disso. E quando o Senhor fala, e desde um sábado até o outro, o Senhor está querendo dizer, né, de um ciclo de 7 dias, porque o Shabá nos fala de um ciclo de 7 dias. O Rosh Hodesh, que acontece, uma festa menor, que é a festa da Lua Nova, fala de um ciclo de meses, ok? Então, isso que nós estamos fazendo é muito profético, né? Então, não ache que é algo repetitivo, porque não é, porque é algo profético, porque a nossa vida é feita de ciclos, ok? E tudo isso, na verdade, o Senhor trata como uma adoração, ok? E as festas do Senhor é uma forma de adoração. E quando nós entregamos as nossas ofertas para o Senhor nesse período, também é algo muito forte e muito espiritual, ok? Por quê? Porque dinheiro é sangue, né? Ou seja, dinheiro é sangue e dinheiro é semente. É por isso que no Rosh Hodesh nós entregamos as nossas primícias, né? Conforme está escrito em Números 10:10, que diz assim: e também no dia de vossa alegria, nas vossas solenidades fixas e nos princípios de vossos meses, tocareis as trombetas, que é o shofar, sobre nossas ofertas de elevação e sobre vossos sacrifícios de pazes, e vos serão por lembrança diante de vosso Deus. Eu sou o Eterno, vosso Deus, ok? Então, é muito importante você ter esse entendimento, porque esse entendimento, ele vai te gerar uma colheita sobrenatural, ok? Então, nesse mês de Tammuz, nós também iniciamos uma nova estação espiritual, que é a estação de verão. É por isso que eu falei no começo que nós vamos iniciar um novo ciclo, né? E nessa estação, a unção que vai estar debaixo desses 3 meses, né? Porque toda estação ela é composta por 3 meses. Então, a primeira estação foi a estação de primavera, né? Então, nós iniciamos com Nisan, depois tivemos o mês de Ar, e então, esse mês que nós ainda estamos, né? Que nós estaremos até amanhã, às 17h59, é o mês de Sivan. Nós estamos terminando, né, o mês de Sivan. Então, esses 3 primeiros meses fazem parte da estação de primavera, ok? Então, e agora nós vamos entrar na estação de verão. Então, verão é Tammuz, é o mês de Ave e o mês de Elul, ok? Então, nessa estação, a unção é do touro selvagem, que fala de esforço e força para alcançar níveis mais altos. Por que isso? Porque a estação de verão representa frutificação.
é uma estação de colheita de tudo aquilo que nós começamos a plantar na primavera. Tudo aquilo que nós começamos a plantar ali no mês de Nisan, né? Logo no começo do mês de Nisan, nós já temos Pessa, que é a primeira grande festa. Depois, nós começamos a contagem do Homer, e agora em Sivan, nós comemoramos, no começo de Sivan, nós comemoramos a segunda grande festa, que foi Pentecostes. E agora, no final dessa ministração, eu vou falar, né, nós vamos começar a preparação para a terceira grande festa, que é Tabernáculos, que vai acontecer, eu preciso ver a data, eu acho que vai ser em outubro. Depois eu vou ver, já falo aqui para vocês. Então, essa estação de verão é onde a manifestação de todos os nossos esforços se tornam visíveis através dos frutos, ok? Porque o que acontece? Quando os frutos aparecem, né? Você pode observar que, de repente, vamos supor, você que é agricultor, de repente, você que mora num lugar que tem muitas árvores. Então, você pode observar que parece que está tudo parado ali. De repente, do dia para a noite, aqueles frutos maravilhosos, eles aparecem. Mas para que os frutos apareçam, a árvore, ela deve manter a sua força, porque é através da força, né, da árvore que os frutos são, que os frutos, eles aparecem mesmo, né? A força, os frutos é a expressão da força da árvore, é isso que eu estou querendo dizer. Os frutos é a expressão da força da árvore. E é interessante que nós na Bíblia, nós somos comparados a uma árvore, ok? Então, é uma estação de muito esforço e muito trabalho, porém, de recompensas reais, certo? É diferente quando você está fora do ciclo de Deus, que você faz e não vê retorno. Você trabalha e não vê resultados. Então, eu quero ler o texto que está em Salmos 1, de 1 a 3, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, esse texto é muito lindo, eu gosto muito desses salmos, que ele fala, literalmente, de como um justo, né? Justo é justo. Justo é aquela pessoa realmente que está disposta a cumprir os princípios do Senhor. Então, fala exatamente desse caminhar do justo, né? O justo, ele não fica se assentando na roda dos escarnecedores, né? Ele não fica seguindo o conselho dos ímpios. Pessoal, por favor, feche os microfones, senão começa a dar microfonia para mim. Mas o justo, ele tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, nos princípios do Senhor, na sua lei, na sua palavra, ele medita de dia e de noite. E qual que é o resultado? Aí, como eu já disse para vocês alguns minutinhos atrás, né, na verdade, nesse texto, é uma dos versículos que nos compara, né, com uma árvore. Então, o salmista termina falando: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, ou seja, quando você entra para cumprir, né, os tempos e as estações, o que acontece? Acontece que você verdadeiramente não vai ficar na dependência de governo. Você não vai ficar dependendo da economia do país. Por quê? Porque o Senhor, ele tem prazer em abençoar aqueles que são fiéis no cumprimento dos princípios bíblicos. E eu tenho
testemunhos muito fortes a respeito depois de que o Senhor abriu, né, o meu entendimento para esses tempos e para essas estações. E é impressionante como eu observo todos os dias as coisas fluindo de uma forma diferente, né? Então, é muito interessante, porque o Senhor, ele tem compromisso com a sua palavra. É por isso que é muito importante nós conhecermos, é por isso que é muito importante nós verdadeiramente buscar os tesouros escondidos da palavra do Senhor, ok? Na verdade, essa é uma oração de anos, de anos, de anos, de anos. Quando eu comecei a fazer essa oração, né, eu nem sabia, né, o que o Senhor ia preparar para mim em termos de conhecimento. Mas hoje eu vejo o resultado dessa oração. Então, nós precisamos buscar os tesouros escondidos da palavra do Senhor. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o mês de Tamuz, né? Tamuz significa, a palavra Tamuz significa aquecimento, ou seja, como um forno aceso, né? Então, é um nome muito adequado para um mês que acontece no auge do verão. Quando eu falo no auge do verão, eu estou me referindo ao hemisfério norte, porque a nossa bússola, né, a nossa referência espiritual está em Israel, ok? Israel fica no hemisfério norte. E, não sei se você já foi, né, para aquela região, mas no verão é muito quente. É muito quente. Então, esse mês significa isso, né? Aquecimento. Tamuz também é o quarto mês do calendário bíblico e faz menção à quarta letra do alfabeto hebraico, que é o Dalet. O Dalet é a porta, né? Dalet significa porta. Então, é um mês de transição, onde nós rompemos com força e determinação. Ou seja, a pessoa, ela vai ceder às tentações e às afrontas que vão, né, que farão ela desistir pelo caminho, ok? Então, na verdade, deixa eu explicar melhor isso aqui. Existe um mês, nós estamos num mês que vai ter uma frequência de pressão, ok? Então, ou nós vamos romper, né, na força e na determinação, ou a pessoa que não estiver alicerçada nessa visão, a pessoa que não tiver nesse entendimento, ela corre o risco de ceder às tentações e às afrontas que vão surgir por conta das frequências dos tronos e especialmente do trono que eu vou falar daqui a pouco, ok? Por isso é muito importante você estar entendendo, né? Então, Tamuz é um período, né, como eu já falei que o próprio nome fala aquecimento, é um período de aquecimento e calor intenso que aponta para a manifestação do poder do eterno Deus de Israel, ok? Onde todos os frutos das trevas vão ser consumidos em nome de Jesus, e o Senhor, ele vai trazer um nível de santidade maior, porque a palavra de Deus fala que o Senhor é fogo consumidor, ok? Então, é importante vocês saberem também, até para vocês poderem se conectar com a história da Bíblia, que Tamuz é o mês, né? Tamuz foi o mês que aconteceu o pecado do bezerro de ouro, que resultou na quebra das tábuas da lei. E naquele mesmo dia, né, que foi dia 17 de Tamuz, né, iniciou um período de 3 semanas que termina no dia 9 de Ave. O que significa isso? 9 de Ave é o dia mais triste de Israel, porque foi o dia da destruição dos 2 templos em Jerusalém, ok? Por isso que é um mês de pressão. Então, esse é o mês no qual os espiões eles foram enviados também por Moisés para viajar, né, até a terra de Israel para ver, para colocar os olhos naquela terra e ver, né, o que eles estavam, para onde eles estavam caminhando, e para voltar e relatar ao povo. Os espias, eles retornaram na véspera de 9 de Ave.
Então, é um mês de pressão, porque é um mês de pressão até acontecer 9 de Ave. Então, você vai entender daqui a pouquinho como é que a gente vai combater isso. Então, eu quero passar para vocês também alguns fatos trágicos que aconteceram no dia 17 de Tamuz. Então, Moisés, nessa data, Moisés, ele quebrou as tábuas, né, quando ele viu o povo, né, adorando o bezerro de ouro, né? E também, mais um fato que aconteceu trágico, foi que durante o cerco babilônico de Jerusalém, os judeus eles foram forçados a deixar de oferecer sacrifícios diários devido à falta de ovelhas, né? Um outro fato foi que um ídolo foi colocado no templo sagrado. E o quarto fato, né, terrível, né, trágico que aconteceu foi que as muralhas de Jerusalém foram rompidas pelos romanos no ano de 69 depois de Cristo, após um longo cerco, ok? É por isso que no dia 17 de Tamuz é um dia de jejuar, ok? 17 de Tamuz é um dia de jejuar, certo? Então, vamos falar também a respeito de um milagre muito conhecido na palavra de Deus que aconteceu em Tamuz. No terceiro dia do mês de Tamuz foi quando Deus milagrosamente parou o sol, né? Parou o sol ali, permitindo que Josué e seus exércitos dessem um golpe decisivo nos seus inimigos. Então, como que nós vamos combater isso? Nos primeiros dias agora de julho, acredito que em torno do dia 6 ou do dia 7, nós vamos iniciar a preparação para a festa de tabernáculos, ok? Como que vai ser essa preparação? Nós vamos iniciar agora em julho, ok? No mês de Tamuz. Então, nós vamos permanecer, eu acho que são 80 e poucos dias, preciso depois confirmar certinho. Então, nós vamos fazer essa preparação com jejum, com oração e com leitura da palavra. O ano passado nós fizemos já, foi uma bênção. Na verdade, eu tenho um grupo que chama Festas Bíblicas, né? Foi uma bênção, foi muito, muito poder de Deus. E se você não está no meu grupo de festas bíblicas, né, eu vou pedir para a Evelyn colocar nos grupos que a gente compartilha o link da igreja online, porque, né, vai ser nesse grupo de festas bíblicas que nós vamos estar orando, né, eu vou dar a direção para vocês, então eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. E assim, a festa de tabernáculos, deixa eu até olhar aqui no meu calendário, porque cada ano acontece num dia, eu já vou falar para vocês quando que vai acontecer esse ano tabernáculos. Tabernáculos é Sucote, né? Que é a festa das cabanas. Deixa eu ver como que vai ser. Ó, vai ser em outubro também. Sucote vai ser do dia 6 a 13 de outubro, ok? Então, primeiro a gente tem, né? A gente faz essa preparação e depois a gente passa por Yom Kippur, a gente também comemora Yom Kippur, faz o jejum do Yom Kippur e depois chega em tabernáculos. E assim, pessoal, tabernáculos é, assim, tremendo, tremendo. O ano passado foi, né, se vocês ouviram o meu testemunho, que eu dei aqui, antes de eu ir para o Selic, né, no culto que a gente teve de testemunhos, foi exatamente nessa época que o Senhor me surpreendeu com o apartamento, né, então, assim, foi nesse período de preparação, né, então, foi um pouquinho antes de acontecer tabernáculos, então, assim, é realmente uma festa de muitos milagres, pessoal, então, não deixa de crer e não deixa de participar, ok? Então, vamos falar um pouquinho do ministro desse mês. O ministro desse mês é o ministro Het, né? Então, como o ministro Het, ele é a 8ª letra do Aleph Beis, né? Que é o alfabeto hebraico. Então, o que acontece? O ministro Zain é a 7ª letra, né, do alfabeto hebraico. Então, o ministro Zain, ele vem para completar um ciclo de 7. E o ministro Het, como ela é a 8ª letra, ela vem para abrir um novo ciclo. Ok? Então, o ministro Het também fala de um portal de transição
que nos leva para um tempo de frutificação, ok? Então, realmente é um tempo muito profético que nós estaremos começando a partir de amanhã, às 18 horas. E eu quero falar um pouquinho a respeito do trono desse mês, né? O trono principal desse mês é o trono de Lilith, né? Porque no signo do zodíaco vai entrar o signo de Câncer, né? Que é representado pelo caranguejo. Então, o trono que age nesse mês é o trono de Lilith. Então, ela é uma das três, né? É um dos três tronos que trabalha junto com a Rainha do Céu e vem para trazer perturbação noturna, visitas de demônios, íncubos e súcubos. Então, esse trono, ele tem uma natureza vampiresca, né? Ou seja, ele vem para drenar a energia da pessoa, através das perturbações noturnas, através de manipulação, através do sexo mágico, através do sexo mágico oculto. Então, os espíritos malignos que agem através do sexo perverso, como o pombagira, enfim, esse é o trono que governa, ok? Então, no Brasil, e tem também outras situações, também age na questão das emoções, né? Por quê? Porque no Brasil, dentro do sincretismo religioso, ela vem como Iemanjá, ok? Então, Iemanjá faz parte dos demônios que Lilith governa. Então, se você for olhar todo o litoral brasileiro, onde tem praia, você pode ver que existe um trono erguido a favor de Iemanjá e também a favor de Leviatã. E, de uma certa forma, eles também têm uma conexão. O Leviatã vem trazendo orgulho, né? E Iemanjá vem trazendo todas essas, enfim, todas essas situações terríveis, né? Então, Lilith é a chefe dos demônios noturnos. É por isso que ela se apresenta na forma de coruja, ok? Então, você precisa saber disso para você começar a entender a frequência e combater isso, ok? Então, qual que é a tribo que confronta esse trono? É a tribo de Ruben, né? E engraçado que a influência desse trono é tão real que o pecado que fez com que Ruben perdesse a bênção da primogenitura foi a paixão que ele sentiu por Bila, né? Que era uma das concubinas do seu pai Jacó. Então, ele não resistiu e ele acabou se deitando com ela. Quando ele se deitou com ela, ele desonrou, né, o leito do seu pai. Então, ele acabou perdendo, né, a bênção da primogenitura. Então, porém, né, a força do seu arrependimento fez com que esse trono fosse vencido pela unção da tribo de Ruben, ok? Então, a unção dessa tribo nos traz força, né? Por quê? Porque se você for ler ali em Gênesis 49, quando Jacó começa a liberar as bênçãos sobre os seus 12 filhos, ele fala o quê? O que ele libera sobre Ruben? Ele fala que Ruben é a força dele, porque Ruben é as primícias da virilidade dele, ok? Porque foi o primeiro filho. Então, a unção dessa tribo nos traz força, ou seja, para a gente romper, né, romper naquilo que precisa ser rompido e também manifestar os nossos frutos, ok? Então, se alguma pessoa estiver me assistindo aqui e precisar se arrependa com força, né? Se arrependa mesmo, para que você possa voltar para os caminhos do Senhor, voltar para os princípios eternos de Deus, ok? Então, isso é muito importante, porque assim como Ruben, ele teve que fazer um caminho de volta, ele se arrependeu quando ele entendeu, né? Nós também, quando nós saímos fora do caminho do Senhor, nós precisamos ter um arrependimento genuíno, porque isso é a única porta, é a única forma de nós nos voltarmos a nos conectar com o Senhor. Então, nesse mês, o maior alvo dos ataques será na vitalidade, na produtividade e na perseverança, ok? Nós temos que ter cuidado também com a cobiça, com o orgulho, né? De repente, a pessoa acha que tudo que está conquistando é mérito dela, porque conquistou com a força do braço dela, e não, isso não é verdade. Na verdade, as nossas conquistas, elas não dependem
de nós, elas dependem do Senhor. É o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que dá a semente, é o Senhor que provê tudo para nós. Então, as nossas conquistas não são méritos nossos, as nossas conquistas são méritos do Senhor, né? Tem uma intervenção divina, né? Então, é muito importante você ter essa consciência, né? Nós precisamos ter um espírito de humildade, e a chave antagônica para esse tipo de sentimento é a dependência absoluta do Senhor, ok? Nós precisamos ter a dependência absoluta do Senhor, porque isso faz com que nós venhamos entender que nós dependemos dele, sempre, sempre somente dele, ok? Porque, enfim, o orgulho faz com que a pessoa se acha muito forte, muito poderosa, só que nós, seres humanos, nós somos muito fracos, né? Nós somos muito frágeis, e nós precisamos reconhecer isso todos os dias. Nós precisamos reconhecer isso todos os dias, né? Que nós somos frágeis, que nós dependemos do Senhor para tudo. Então, é impressionante que quando nós nos colocamos no Senhor, na presença dele, com esse coração humilde, meu Deus. Pessoal, a humildade é uma arma tão poderosa contra as trevas, que se o ser humano soubesse o quanto a humildade é uma arma poderosa, as pessoas elas não seriam tão orgulhosas, né? Porque a humildade é o espírito de Yeshua. A humildade é o espírito que está no Senhor Jesus. Então, humildade para poder reconhecer o erro, humildade para arrepender, humildade para poder reconhecer que nós dependemos do Senhor, humildade para poder liberar o perdão, humildade para tudo. Nós precisamos dessa humildade. Amém? Então, vamos ceiar. Vamos ceiar. Glória a Deus, aleluia. Então, deixa eu ler um texto sobre a ceia. Separa já o seu pão, pode ser qualquer pão, separa o seu suco de uva, pode ser qualquer suco de uva. Então, vamos lá. Vamos ler Lucas 22, 19 a 20, que diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, eu quero tomar o meu pão, e vocês tomem, né, o pão de vocês. E no nome de Jesus, eu quero declarar que esse pão, ele deixa de ser um pão comum. E ele passa a representar o corpo de Cristo, dilacerado na cruz do Calvário por mim e por você. Eu também quero tomar o suco de uva nas minhas mãos. Enquanto isso, vocês também tomem o suco de uva nas mãos de vocês. E nesse momento eu quero declarar que esse suco de uva, ele deixa de ser um suco de uva comum e passa a representar o sangue de Cristo vertido na cruz. Então eu consagro os meus elementos ao Senhor, e eu consagro também os elementos de vocês ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que esses elementos, eles deixam de ser elementos comuns e passam a representar o corpo e o sangue de Cristo. E nessa fé, mediante essa palavra, como igreja do Senhor aqui na terra, nós vamos todos ceiar junto. Então, nós vamos comer do pão. E nessa mesma fé, nós vamos tomar o suco de uva. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, eu vou liberar a bênção apostólica para as pessoas que estão, né, assistindo gravado. Vou encerrar o vídeo e depois para as pessoas que estão aqui ao vivo, se você tiver alguma dúvida, eu vou te esclarecer. Então, vamos ler 2 Coríntios 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Então, que Deus abençoe, um beijo no coração, pessoal que vai assistir gravado, e até a semana que vem. Até a próxima ministração.